noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Terapia em Casa Podcast, colocando também no Instagram para transmitir ao vivo para as pessoas nos acompanharem por lá também. Sejam muito bem-vindos, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Simone Fará, sou uma das âncoras apresentadoras aqui do nosso canal do YouTube Terapia em Casa Podcast. Nós trazemos temas variados de terapias holísticas, tanto para humanos quanto para animais, que justamente essa live nossa hoje vai ser voltada para os nossos coleguinhas, nossos amigos maravilhosos peludinhos. E quero convidá-los já para se inscrever no nosso canal, curtir essa live, compartilhar com quem vocês acham que poderia se beneficiar com as informações que a gente vai trazer hoje. E já quero apresentar vocês, né? A nossa convidada de hoje, a nossa entrevistada. Nós vamos falar hoje sobre constelação familiar para pets. E quem vai falar isso lindamente para nós é a doutora Vanessa Muradian, médica veterinária, especialista em terapias holísticas como constelação familiar para pets, entre outras que ela vai vir outras vezes também. Então, vamos trazê-la ao palco. Olá! Vanessa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, assim. Falar de constelação é sempre uma delícia, ainda mais, né, aplicada aos nossos peludinhos, né? Pois é, os nossos amigos maravilhosos, né? Nossos anjos de 4 patas. Vanessa, me diz uma coisa. Bom, fala um pouquinho da tua história, né? Quem é a Vanessa? O que ela faz, né? Ela é médica veterinária? Qual é a tua especialidade? Conta um pouquinho para a gente de você. Tá bom. Então, foi assim, a minha história teve algumas idas e vindas, mas eu acredito que para eu chegar onde eu estou agora, eu precisei trilhar esse caminho. Então, como você falou, sou médica veterinária, formada, né, pela USP em 98. Comecei mais na parte acadêmica, fiz iniciação científica, fui para o mestrado, mas eu sempre gostei de clínica, então fui atender clínica durante alguns anos, depois saí para ir para o doutorado, fiquei esse lado, pesquisa sempre, né, conhecer, saber. Hoje eu sei que o motivo era exatamente a descoberta de coisas novas, né, de querer conhecer, de querer saber. E depois do doutorado eu voltei para a clínica, mas eu queria algo mais direcionado, né? Eu não queria clínica geral. E aí eu fui para oncologia. E aí, curiosamente, as pessoas às vezes me falam, nossa, mas uma especialidade tão triste, tão difícil, por que você foi para oncologia? E, na verdade, eu não vejo dessa forma, né? Eu fui para oncologia buscando a esperança, buscando a qualidade de vida, buscando o conforto, que era algo que até naquele momento eu não via. Mas o que aconteceu? Ao longo dos atendimentos, ao longo incidências, que não sei se eram coincidências, algumas questões acontecendo, então doenças dos pets e a família falava que alguém da casa tinha a mesma doença, ou de repente, nossa, é meu terceiro cachorro e é o terceiro com a mesma doença, essas coincidências do dia a dia que a primeira, a segunda, a terceira vez, a gente acha que é coincidência. Lá pela 11ª, você fala, não é possível que seja só coincidência, né? Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. E aí fiquei pensando, será que tem a ver? Aí, quando foi lá para 2009, eu conheci as constelações familiares. Comecei a frequentar, a fazer, assim, como cliente mesmo, né? Para mim, em grupo, para outras pessoas, enfim, como, né? Apenas, né, uma cliente, assim, né, uma entusiasta. Eu comecei a estudar a parte sistêmica, a teoria, eu falava, mas eu nunca tinha visto nada em relação aos pets. E aí eu via as constelações, eu falava, mas meu Deus, mas acontece a mesma coisa no dia a dia, será?
será que não tem, que tem, né? Aquilo lá que eu falei, não é possível que seja só uma coincidência agora tendo esse conhecimento, né, por fora, né? E aí tive a oportunidade em 2019, não sei, aquelas coisas do mundo que dá o clique, né? Fiz um workshop, participei, né? Não fiz, participei de um workshop com um colega super bacana, Genésio, para pets, né? De constelação familiar para animais. Foi um workshop rápido de um dia, mas aí eu vi que eu não tô louca, funciona. Tem a ver, as minhas suspeitas, né, tinham realmente um fundamento. Aí eu falei, bom, agora eu vou pesquisar mais a fundo. E aí foi quando eu fui fazer minha primeira formação, foi em 2019, e já no meio dela eu já engatei na segunda, que eu falei, não, eu quero estudar para eu poder trazer a técnica para ajudar não só os pets, mas as pessoas, né, que estão envolvidas. Então, hoje eu continuo atendendo na área de oncologia, atendo na área de nutrição, mas também atendo nessa, né, trazendo esse olhar sistêmico das constelações familiares para os nossos pequenos companheirinhos peludos. Sensacional. E, de fato, né, a gente percebe que como a convivência com eles é muito próxima, né, Van? Então, assim, energeticamente, eu vejo, os tratamentos que eu faço, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Separar, né? Os óleos essenciais dizem isso para a gente, né? As sinergias que a gente faz, a gente tem um olhar da família onde aquele pet convive, para poder tratar. Agora, me diz uma coisa, para o pessoal que está chegando, que não sabe ainda, né? Tem muita gente que fala, nossa, já ouvi falar de constelação familiar, né? Mas claro, sabe mais ou menos, sabe? Então tem ali, já vi uns bonequinhos, né? Já vi uma coisa assim. Mas o que é a constelação familiar, né? Qual é o fundamento, a base, enfim. Então, vamos lá. Eu vou tentar resumir, talvez não muito, né, de uma forma que o pessoal aí entenda, né, mas não me estender muito, porque realmente é um tema fascinante, que a gente ficaria até amanhã aqui falando sobre isso. Verdade. Mas, basicamente, assim, antes de eu começar a explicar, então, só para quem está aí nos assistindo, constelação familiar é algo muito vivencial. Então, eu vou explicar, mas pode ser que eu dê toda a explicação e alguém ainda olha e fala, continua sem entender nada do que ela falou. Quando você assistir, ou melhor ainda, quando você participar, aí você vai, agora eu entendo tudo que ela estava dizendo, porque é muito vivencial. Então, na verdade, a constelação familiar ela é uma técnica, não é uma terapia. Muita gente, eu vou fazer terapia, vou fazer constelação. Ela é uma técnica, apenas uma técnica, que vai buscar o quê? Ela vai buscar em um sistema aonde estão nós, aonde estão emaranhados, aonde estão as desordens ocultas, para poder trazer à luz e resolver a questão que está causando, digamos, a aflição ou problema na família. Então, eu vou explicar. Se eu estou falando que a constelação vai buscar emaranhados e desordens em um sistema, então o que é esse sistema? Então, por essa teoria sistêmica, então todo mundo aqui talvez já ouviu falar nesse nome, veterinário sistêmico, psicólogo sistêmico, médico sistêmico, o que é esse sistêmico que às vezes as pessoas falam tanto, né? Essa teoria sistêmica, ela diz o quê? Que todos nós vivemos em sistemas, que são agrupamentos de pessoas que têm relação entre si e que o que acontece com uma pode refletir na vida da outra. Então, por exemplo, vou falar do primeiro sistema, que é o mais importante, que é o nosso sistema familiar. Então, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, se dando bem ou não, para nós estarmos aqui hoje, né, neste planeta, é necessário um pai e uma mãe, pelo menos, né, biologicamente falando. Então, a partir do momento que a gente é formado, né, que a fecundação ocorre, a gente já é inserido em um sistema familiar, que é composto do quê? Dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, dos tios, dos primos, sobrinhos, enfim, todas as pessoas que fazem parte daquela família, não só as que estão conosco nessa existência, né, mas os nossos antepassados, as gerações futuras, né, toda o grupo familiar.
eu falei aqui do sistema familiar, mas ao mesmo tempo a gente convive, faz parte de outros sistemas. Então, só dando o exemplo, tem nosso sistema religioso, então cada um dentro da sua religião, tem ali o templo que frequenta, tem ali o pastor ou o sacerdote, as outras pessoas que também frequentam, que fazem parte daquela religião, então também tem o seu sistema, né, religioso, tem o seu sistema do trabalho, então, por exemplo, quem trabalha numa escola, né, então tem os fundadores da escola, os diretores, a coordenação, os professores, os funcionários, os alunos, tudo isso também forma um sistema. Eu vou me ater a falar do sistema familiar, porque é o mais importante, digamos, o que tem um impacto maior na nossa vida. Daqui a pouco eu falo o que os pets têm a ver com essa história toda. Então, a constelação, ela faz o quê? Por essa teoria sistêmica, foi definido que existem algumas leis que regem os sistemas, que são leis universais, independem de política, de cultura, de religião, de crença, enfim, são leis universais, e que quando essas leis são quebradas, essas leis elas foram chamadas de ordens do amor ou leis do amor, e quando elas são quebradas, elas causariam desordem, né? Ou seja, né, esses emaranhados que a gente fala, essas desordens, seriam a quebra ou não cumprimento dessas leis. E qual que é o problema? O que se foi visto na prática, ao longo de muitos anos, né, de muitas constelações, é que quando ocorrem essas desordens, algo acontece no sistema que vai se repetindo nas gerações futuras para que a ordem seja estabelecida, ou até que a ordem seja estabelecida. Então, por exemplo, primeira lei é que fala a lei do pertencimento, que diz que todos que fazem parte de uma família ou de um sistema, sendo mais amplo, têm o direito de pertencer àquele sistema. Aí você fala, nossa, mas meio óbvio, né? Se eu faço parte dessa família, eu pertenço a essa família, eu tenho direito. Quando que ocorre essa desordem? Quando tem uma exclusão. Então, quando uma pessoa é excluída da família, ou porque não se fala mais nela, ou ninguém convida mais para a festa, ou uma criança que não nasceu, ou há um tempo atrás, hoje nem tanto, mas ainda tem, às vezes quando nascia uma criança com alguma deformidade, né, a família levava para uma instituição e deixava lá, e às vezes quando alguém perguntava, quando eu perguntava para os pais, sua esposa estava grávida, o que aconteceu? Ah, perdeu. Né? Às vezes nem falava que a criança nasceu, excluía, perdeu, a criança nasceu morta e fingia que ela não existia. Né? Então, são apenas alguns exemplos de exclusões que acontecem no sistema. E o que se foi visto comum ao longo dos anos, isso a gente vê até hoje com muita frequência, que é muito comum essas doenças de repetição que eu comentei, quando a gente vai constelar, a gente vê que são diretamente ligadas com excluídos do sistema. Então, sabe, normalmente, assim, todas as famílias, não posso falar todas, mas muitas famílias sempre tem uma doença da família, né? Tal família é um monte de doença do coração, o avô infartou, não sei quem pôs ponte de safena, não sei quem tem que tomar remédio, a outra é diabetes, um monte de gente com diabetes. A outra é doenças mentais, né, esquizofrenia e tudo mais. Sempre tem ali uma doença que ronda a família. Muitas vezes... É a herança, né? É a herança da família, é a doença. Exatamente. Muitas vezes a gente vê essas doenças ligadas diretamente com excluídos do sistema. E isso passa, eu vou falar um pouquinho mais para frente dos pets, que passa, né? Os pets se envolvem nessa questão também. Né? Então, é muito comum, eu lembro, assim, e hoje em dia a gente vê com muita frequência pessoas que trazem os pets no consultório com doenças repetidas delas, né? Então, por exemplo, o cachorro vem com um tumor de bexiga e a mãe da pessoa tem tumor em bexiga, né? O cachorro vem com câncer, a cadelinha vem com câncer de mama e a pessoa já fez radioterapia para câncer de mama, assim, é muito, muito, muito frequente essas repetições. A segunda lei seria a lei da hierarquia, que diz o quê? Que cada um tem o seu lugar no sistema. Então, por exemplo, se eu estou aqui hoje, eu perante os meus pais, eu tenho o meu lugar de filha, perante a minha filha, eu tenho o meu lugar de mãe, perante meus irmãos mais velhos, eu tenho o meu lugar de irmã, perante meu marido, o meu lugar de esposa. Então, a gente tem o nosso lugar no sistema.
e a desordem ocorre quando ocorre essa troca de lugares. Então, filho querendo tratar o pai ou a mãe como se fosse pai do pai, o pai da mãe, às vezes marido e mulher, ou dois homens, duas mulheres, não importa, né? Mas não lidando com o outro como um parceiro, mas buscando o pai ou buscando a mãe, enfim, tem vários exemplos de desordens. E aproveitando o gancho, eu acredito que isso é algo que a gente vê muito forte na nossa relação com os pets, né? Quando a gente traz um pet para conviver com a gente, de uma certa forma, permite que ele, é como se, ao mesmo tempo, ele se enganchasse no nosso sistema. E, principalmente, nesse ponto da lei da hierarquia, quantos aqui que estão assistindo a gente que nunca disse, ou se não disse, conhece alguém que já disse, né? Esse pet é meu filho, esse pet é meu neto. Ah, eu tenho 3 filhos, um menino, uma menina e um cachorro, né? Que, de fato, coloca, não é? O pet nesse lugar. E se a gente for pensar por esse lado, é uma desordem de hierarquia, porque não é o lugar dele. Né? Ele tem o lugar dele de pet. E não é do seu filho, não é do seu namorado, não é do irmão mais novo. Né? Teve uma conhecida uma vez que falou que a criança tinha uma filhinha e ela ficava tanto pedindo o irmãozinho, pedindo. Ela falou, de tanto ela pedir um irmãozinho, eu não estava querendo ter filho, eu dei um cachorro para ela. Pronto. Você olha assim, mas tipo, não é a mesma coisa. É verdade, e a gente percebe que ao longo do tempo, atualmente principalmente, as pessoas não decidem não ter filhos e acabam adotando ou comprando pets e os colocam de fato no lugar do filho. E você sabe assim que o problema não é a pessoa não escolher ter filhos, isso é decisão pessoal de cada um, e decidir ter o cão, isso não é problema. Se é possível respeitar o lugar daquele pet, respeitar o sistema dele, da onde ele veio, né, que ele também tem um sistema, ele também tem o lugar dele. Então, se é possível ter esse respeito, não tem esse problema nenhum. E aí, quando a gente faz isso, né, de olhar para o pet como filho, por exemplo, na verdade, a gente está infringindo 2 leis, né, que é a lei da hierarquia e a lei do pertencimento, porque a gente acaba excluindo ele do sistema dele, né? Não, agora você é meu, né? E você sabe que teve uma constelação, já faz alguns anos, que, enfim, não vou passar os detalhes de como foi, mas eu lembro que houve um momento que precisava ter esse olhar da cliente, da tutora, né, pro cachorrinho dela, né, que era o que a gente estava constelando. E aí eu perguntei para ela, eu falei, você consegue olhar para ele e falar, né, você é um cachorro, né, reconhecer a espécie dele? Ah, não, Vanessa, consigo, enfim, tá bom. Ela olhou ali para o representante e falou, né, você é um cachorro. A representante, na hora, Simone, ela começou a chorar. Mas ela chorava, mas aquele choro, sabe, compulsivo de soluçar, que num primeiro momento ficou todo mundo assim, do tipo, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí ela começou a falar, não, eu não sou um cachorro, por que você está fazendo isso comigo? Eu não sou, não fala assim, eu sou seu bebezinho, eu sou seu filhinho. Você vê, assim, ali a gente conseguiu ver claramente o quanto que aquele pet foi totalmente afastado da origem dele, né? E a nossa força de vida, nosso fluxo de vida, vem do nosso sistema. Então, se mesmo que por amor a gente, sem querer, acabar excluindo esse pet do sistema dele, a chance dele adoecer é muito grande. Né? Então, só para fechar, a constelação, ela faz o quê? Ela busca, dentro de um sistema, é uma técnica que vai buscar aonde estão desordens, aonde estão esses emaranhados ocultos, que muitas vezes a gente não vê, seja por uma desordem de hierarquia, seja uma desordem de pertencimento, desordem de equilíbrio, que é a lei do dar e receber, que também existe, e ela vai apenas mostrar e dar a oportunidade de colocar em ordem novamente. A constelação por si só ela não faz, ela vai mostrar o que você tem que fazer. Existem pessoas que, não, legal, vamos dar o próximo passo, e a técnica ajuda, né, a colocar essas desordens em ordem novamente. Tem gente que fala, não, eu não quero falar sobre isso, e a gente respeita e
e para por aí. Tudo bem, né? E tá tudo bem. Assim, eu acho que eu até me emocionei com essa questão, porque a gente não tem ideia do que a gente faz, né? Às vezes, você fala, não, é em nome de um amor incondicional, né? Que a gente fala, eles amam a gente incondicionalmente, então a gente também deve isso a eles, mas o amor também tem que ter respeito, né? Para o amor também tem que ter o limite, né? Eu imagino que seja sobre isso também. O Bert Hellinger, que é, né, um dos quem sistematizou quase tudo que a gente sabe de constelação é graças a ele, ele dizia já que existe o amor que cura e o amor que adoece, né? Que é mais ou menos isso. É por amor, mas às vezes é um amor que adoece. A Cíntia falando, é tão comum ouvir isso, né? De, é meu filho, meu neto. Eu confesso, aqui em casa também eu falo, gente, não adianta. Eu acho que o comum é não, o difícil é não ouvir, né? Exatamente. Ela fala, eu falo isso, meu gato é meu caçula. Aqui em casa, o meu gato é o meu neto, eu tenho mais 2 filhinhos de pelinho, né? Então, e aí, assim, você falou, vivencial, né, tal. Essa questão de ser vivencial tem a ver com ser presencial ou não presencial, a técnica, quando você faz uma constelação? Existem várias formas. Então, dá para fazer presencial, com as pessoas agindo, né, como representantes ali na técnica. Dá para fazer online. Então, ontem mesmo tivemos uma online, ontem à noite. Como que eu faço quando eu faço online? É possível fazer só com os bonequinhos, por exemplo, eu gostei os bonequinhos, tanto presencial como online, mas eu particularmente não gosto. Eu prefiro fazer com as pessoas, eu acho mais rico, né? As pessoas participando, cada uma percebendo o que está acontecendo, percebendo o campo. Então, online eu utilizo bonequinhos também, mas os bonequinhos são só uma representação visual, para facilitar o nosso racional, até para as pessoas que são mais visuais entender o que está acontecendo. Mas as pessoas que entram nesse campo, que vão percebendo, né, quando a gente entra no campo como representante, a gente vai acessando as informações do campo, que é do campo da cliente, né, de quem está sendo constelado. Então, as pessoas vão percebendo as informações que o campo vai trazendo, e aí o meu papel é só traduzir o que está acontecendo em uma linguagem que o cliente entenda, né, para dar os próximos passos. O importante, que eu gosto sempre de deixar bem claro, é que o que vai acontecer na constelação não depende de mim. Entendi. Não depende do facilitador, do constelador, né? O que vai trazer. Deu uma travadinha, não sei, voltou. Voltei. Aqui tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. Até onde você ouviu, se eu preciso repetir? Não. Na verdade, assim, quando você falou, quando as pessoas vão participar, né, e acessam o campo, existe alguma, você contextualiza, né, até onde você chega para a pessoa que vai participar, por exemplo, eu já participei como ouvinte de constelação sua, eu acho que nela mesma acabei entrando, né, no finalzinho, mas quando começa, você contextualiza a situação, até onde você chega e até onde você pode chegar para contextualizar, até para não sugestionar alguma coisa, sabe? Uhum. Então, como que eu faço? Eu deixo livre para o cliente se ele quer falar a questão dele ou não, que não é necessário. Para o campo, não é necessário. Não tem gente que quer falar, até porque enquanto a gente fala, a gente vai organizando as nossas ideias, né, também. Tem gente que não quer falar. O que a gente sempre pede é que para a constelação é importante os fatos. Pontual. Né? Eu quero olhar isso por causa disso. Né? Não preciso contar tudo que aconteceu desde que adquiriu o cachorro, o que ele faz no dia a dia. E também a gente sempre pede para tentar suspender o julgamento. Às vezes as pessoas falam, o meu cachorro late muito porque ele tem raiva do vizinho.
Não, o seu cachorro late muito. O motivo a gente não sabe, né? Se é raiva do vizinho, se ele tem dor de cabeça, se, enfim, né? Se é um barulho que ele não gosta, né? Então, às vezes, a gente tem esse hábito da gente querer julgar e querer interpretar o que está acontecendo, né? Então, num primeiro momento, quando o cliente quer, né, eu peço para ele contar pontualmente o que você quer olhar. Né? Ah, eu quero olhar a doença do meu cachorro porque é igual da minha família. Ou eu quero olhar o comportamento, enfim, né? Alguma questão que quer olhar. E não é necessário que os representantes saibam. Quando eu escolho a pessoa, quando ela entra para ser representante, eu normalmente de início eu não falo o que ela está representando, eu ponho só números. Ó, separei aqui número 1, 2, 3, 4, 5. Aí a pessoa vai lá e fala, olha, eu quero ser o número 3, eu quero ser o número 2, e ela não sabe o que ela está representando, justamente para não ter essa influência, né, do racional. Ah, eu estou representando o cachorro, então eu acho que eu tenho que pensar assim, tenho que fazer assim. Então as pessoas não sabem. E você sabe um ponto curioso? Na semana passada, acho que foi na quinta-feira, teve uma constelação de gato, e tiveram 4 pessoas que chegaram atrasadas, porque eu deixo a sala aberta, o pessoal vai entrando. Tiveram 4 pessoas que, quando elas chegaram, já tinha começado a constelação. Então, elas não ouviram a história, elas não ouviram nenhum comentário, elas não ouviram nada, nada. Elas já chegaram, já estava começando, eu quero participar, e eu falei, olha, tem aqui os números tal, 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 ela escolheu, entrou. E tudo que elas falaram, que eu pergunto para a cliente, né? Faz algum sentido o que elas estão falando? A cliente chorava, nossa, faz todo sentido, meu Deus, é isso mesmo e tudo mais. Eu falo, gente, como é que pode, né? A pessoa caiu de paraquedas no meio da constelação e acessa as informações do campo perfeitamente. Que coisa, é muito bonito de se ver, né? Eu acho que é um trabalho muito lindo, assim. E, de verdade, quando eu participei, eu falei, nossa, e é tão interessante, porque na hora vem para você, e o sentimento, ele chega, e para você segurar, às vezes é muito complicado, você não consegue, né? Você fala, nossa, o que está acontecendo? Mas da onde vem isso, né? Da onde vem? Da onde vem isso? Né? Tipo assim, nossa, daqui 2, 3 minutos atrás eu estava plena, maravilhosa, linda, alegre, saltitante, de repente é muito legal. Gente, assim, de novo, né, pedir para vocês, todos que estão acompanhando a gente, agradecer por vocês estarem aqui. Por favor, deem like na nossa live, ajuda muito a gente a entregar mais conteúdo, com mais conteúdos interessantes, diferentes, né, para vocês. Então, eu esqueci não, na verdade, eu não dei boa noite para a Rafa, para o Kleber, para a Cíntia. O pessoal que está no Instagram, venha para o YouTube para a gente poder interagir, né? Apresentar as perguntas que houverem para a Vanessa, tá bom? E já aproveitem e se inscrevam no nosso canal. Bom, Van, queria saber assim, além de eu acho fantástico, maravilhoso o trabalho, né? Já tive a oportunidade de participar. Existe alguma contraindicação dessa técnica? Você sabe de alguma contraindicação? Eu normalmente contraindico em 2 situações. Primeiro, quando a pessoa não quer fazer, não tem jeito. Às vezes ela fala que ela quer fazer, mas ela não quer fazer internamente, ela não quer olhar para as questões que podem aparecer. Porque, como eu falei, o que vai aparecer, o campo, ele vai trazer para a gente o que o cliente precisa ver naquele momento, ou o que o cliente está mais pronto para ver naquele momento. Não depende de mim. E aí eu lembro, por exemplo, de uma constelação que a cliente queria, a tutora, ela queria olhar para várias doenças que aconteciam com o cachorro dela. Ela falava, cura uma coisa, aparece outra, cura uma coisa, aparece outra, meu cachorro está sempre doente. E ela queria olhar para isso, era o foco da constelação dela. Durante a constelação, o que o campo trouxe é que havia uma questão entre ela e o pai dela. E o meu papel é traduzir o que o campo está trazendo, né? Então, eu mostrei ali para ela, eu falei, olha, tem uma questão com seu pai, né, que está interferindo diretamente no que está acontecendo no seu cachorro. E aí, na hora, ela olhou e falou, eu não quero ver meu pai nem pintado de ouro, eu não quero falar sobre isso. E aí eu falo, ok, né, eu respeito a sua decisão, mas
se para dar o próximo passo de libertar o seu cachorro, de carregar e tudo, preciso olhar para isso. Ela até ficou brava, né? Porque ela falou, eu vim fazer constelação do meu cachorro, eu não vim fazer do meu pai. Né? E a gente entende, a gente respeita, mas eu não posso fazer nada. Né? E aí você não consegue nem seguir, né? Eu não posso fazer por ela, e eu não posso obrigar, né? Então, eu acho que uma primeira contraindicação seria essa, quando a pessoa não quer olhar para o que o campo pode trazer, ela não está disposta para olhar para aquilo, e fazer por uma outra pessoa também não dá. Né? Então, acontece. Eu queria fazer uma constelação para o meu pai. Queria falar, meu pai é muito ranzinza, é muito não sei o quê, ele não liberta o cachorro dele, ele não dá, queria fazer uma constelação. Não dá. O que eu posso fazer, por exemplo, é uma constelação, a gente pode olhar como você se sente com essa situação do seu pai com o cachorro dele, mas para ele não dá, porque o constelado, digamos assim, ele precisa permitir que o campo dele seja acessado. Né? Eu não sei se na radiestesia talvez tem algo assim, que a pessoa tem que dar permissão, né? Tem que ter permissão porque existe o livre-arbítrio, né? Então, se você faz alguma coisa contra a vontade da pessoa, você está ferindo o livre-arbítrio dela, e isso não é possível. Então, o que você faz? Na radiestesia, a gente trata a pessoa até onde a gente pode ir, mas sempre cuidando dela e não nomeando, enfim, outras pessoas. Queria te perguntar se precisa de autorização para poder constelar. Nesse sentido, sim. Então, a não ser, por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, de crianças, né? Então, por exemplo, você, como mãe, você pode, né, fazer uma constelação para o seu filho, enfim, que não tem condições ainda. Dos pets também, até hoje, ainda não tive nenhum pet que não autorizou, né, que não quis. Mas você sabe que eu já tive pet que não entrou em constelação. Não acho que era por uma questão de não querer, mas já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa, várias, né, pedir para fazer a constelação do pet, na hora entrou todo mundo que você pode imaginar, mãe, pai, vizinho, ex-namorado, ex-marido, o cachorro não entrou. Ou seja, naquele momento, não era para o cachorro que ela tinha que olhar para outras questões anteriores, né? Então, mas de contraindicação, eu diria isso, quando a pessoa não está aberta, né? Eu lembro uma vez que uma pessoa sentou lá não foi nem comigo, né? Foi uma outra colega que contou que a pessoa sentou lá na cadeira, né? Foi presencial e falou, vai fazendo aí. Ela, não, mas... Nossa, vai fazendo aí. Não, mas você precisa... Não, eu sei que vai funcionar de qualquer jeito, então vai fazendo aí a constelação. E ela queria do tipo, sabe, ficar no celular, fazendo qualquer outra coisa. Nossa, não funciona assim, gente. Acho que é isso que eu percebo muito, né? Que as pessoas às vezes acham que a gente é aquele santo milagreiro, né? Que você vai fazer, tipo assim, nossa, então o vai fazendo, é tipo, faz que eu vou esperar. Por exemplo, resolva, né, por mim. Fazer uma coisa em radiestesia que você pode fazer para profissional, né? Para a pessoa ter encontrar uma vaga, um emprego que seja mais adequado para ela. Tá, então tudo bem, então agora eu vou ficar aqui assim. Não, a gente é uma parte do terapeuta, uma parte da pessoa, né? A pessoa tem que entrar em ação, porque energia, o que é? Movimento. Então, se você não tem o movimento em favor do que está sendo feito, esquece, porque não vai acontecer, né? E intenção, né? Intenção, isso, é a vontade, né? É o que você falou, às vezes a pessoa, ela quer ir fazer, ela até fala, não, vou fazer, mas internamente, inconscientemente, ela está falando, não quero não. Quero não. Porque vai cutucar, vai mexer, vai... Pode doer, né? Exatamente. E às vezes, às vezes a pessoa não está nem preparada para aquilo, né? Além de não querer, às vezes ela não está preparada. Você sabe que curioso, você falou de não estar preparada para constelação, a gente depende, pelo menos nessas técnicas que eu falei, de outras pessoas, né? Seja online ou seja presencial, que outras pessoas vão para ser representante. E você sabe que já aconteceu algumas vezes de eu marcar uma constelação, tal dia, tal horário, eu tenho um grupo do WhatsApp que tem as pessoas que gostam de participar, que eu divulgo, põe no Instagram, põe no Facebook, põe em tudo quanto é lugar. E teve vezes que ninguém se inscreveu para participar.
Zero, ninguém. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa constelação sem ninguém? Gente, vamos lá, ó, tal dia, tal hora, alguém pode participar? Grilos, zero. Aí falei, bom, vou falar com a cliente, né? Aí mandei uma mensagem para ela, falei, olha, a gente marcou a constelação tal dia, tal hora, mas até agora não tem representantes, as pessoas não estão se voluntariando, eu não sei o que está acontecendo, enfim, né? Aí ela, ai, doutora, eu tô tão assim essa semana, só que eu até esqueci dessa constelação, tanta coisa acontecendo na minha vida, tô toda atribulada, cheia de problemas. Ai, acho que até melhor a gente fazer hoje em dia, outro dia. Eu falei, agora eu tô entendendo o que ninguém entrou. É muito louco isso, né? Ou seja, não tinha nem energia dela. Nem a energia da cliente tinha para fazer, o campo não abre mesmo. Os voluntários não vão, não dá certo. Então, hoje eu já sei isso. Quando eu marco, né, começo a divulgar e some, ninguém pode, ninguém dá sinal, eu já vou, olha, você tem certeza que você quer fazer esse dia? Vamos marcar, que eu acho que a sua energia não está muito aberta para isso, não. Que coisa, né? Então, é o que eu falo, às vezes a palavra fala uma coisa, mas internamente, né, energeticamente, é outra completamente diferente, né? É muito legal, muito interessante. E me diz uma coisa, assim, como é que funciona? É uma sessão, são várias sessões, como que a coisa se desenvolve, né? O tratamento, não é tratamento, mas como o processo se desenvolve? Não tem uma regra. Então, normalmente, como que eu recomendo? Eu normalmente falo, se você tem uma questão, vamos marcar uma constelação. Vamos ver o que vai aparecer, porque às vezes a pessoa chega por uma questão e a constelação fala de outra coisa que ela nem tinha me falado, né? Acontece. E aí, normalmente, eu peço para esperar um tempo, né? Espera algumas semanas, vê o desenrolar dentro de você e fora, né? Porque às vezes a gente tem sonhos, a gente tem insights, outras pessoas, às vezes a pessoa fala, nossa, fulano que não me ligava há séculos, depois da constelação me ligou, sabe? Então, existe um movimento que vai acontecendo ainda, não é que acabou a constelação, acabou, fechou tudo, né? Isso continua vibrando num nível mais sutil que a gente não compreende e muitas coisas vão acontecendo. E depois de um tempo, às vezes a pessoa tem um outro assunto que ela quer olhar, a gente pode fazer. Então, não tem um protocolo. Tem que fazer todo mês, 3, 4 sessões, isso não existe. A única diferença que tem, mas que nem é tanto o assunto de hoje, é quando a gente fala de constelação organizacional, quando a gente vai fazer uma constelação para a parte profissional. Então, se você vai fazer para o lado profissional, para uma empresa, para uma clínica veterinária, um hospital, qualquer questão nesse ponto, aí você pode fazer toda semana se quiser. É uma coisa, porque é um outro foco, tem algumas diferenças, mas basicamente o sistema, né, as leis são as mesmas, mas aí é um outro foco, a gente até pode fazer com mais frequência. Mas quando é a familiar, assim, a pessoal, normalmente eu falo, vamos fazer uma, daqui um mês a gente conversa e você sente. E tem gente que fala mesmo, nossa, Vanessa, eu quero marcar outra, mas é de outro assunto. Então, uma outra questão que não tem nada a ver com o que a gente falou. Ok, vamos marcar. E já teve gente que falou, olha, eu quero marcar, mas não agora. Eu preciso de mais um tempo. E a gente respeita. Esse tempo. E isso, assim, você percebe que, também é uma curiosidade minha, se você fez, né, de algum animalzinho da família, e como você descobriu que não tinha nada a ver com animal, era uma outra questão que a pessoa precisava ter trabalhado, não quis trabalhar no momento, mas quando você consegue desenvolver o processo, você consegue trabalhar, e aí aquilo pode puxar algum outro sistema, pode interligar com algum outro sistema? Sim, assim, as repercussões, assim, elas são infinitas. Porque a gente não tem nem percepção. Então, eu normalmente evito ao máximo de perguntar para as pessoas nos outros dias como é que foi, até para trabalhar a minha curiosidade, que aí seria só curiosidade, né? Não tem como dizer de outra forma. Então, eu tento ao máximo, até falo para as pessoas, gente, olha, eu não vou perguntar, mas não é porque eu estou te ignorando, sabe? Não tá nem aí para mim, nem pergunto, é porque eu não quero interferir no campo, né? Depois
quando é muito recente, a gente fica falando e comentando. Eu falo, nem comenta nada, justamente para a gente não interferir nesse campo que foi mexido tão recentemente, assim, né? Mas muitas vezes as pessoas me contam, né? Nossa, eu preciso te contar uma coisa, né? Nossa, eu cheguei e aí fui na casa da minha mãe, encontrei com meu irmão e o meu cachorro reagiu diferente ao meu irmão. E assim, sabe, não tinha nada a ver com a história, mas a pessoa às vezes conta que teve uma alteração ali de comportamento, porque vai mexendo. O que a gente costuma falar você imagina os sistemas, muitas vezes eles se mostram, enfim, como se fosse a teia de uma aranha, sabe, uma teia. E aí, quando você for lá no cantinho da teia e der um peteleco, você vai ver ali a teia toda mexendo, né? Ou num lago, né? Tem aquele lago, uma piscina que está com a água bem calminha. Se você for lá e jogar uma pedrinha, você vê aquelas ondas que vão se propagando, né? Os sistemas, né, nesse nível, né, mais energético, o campo mórfico, ele funciona desse jeito. Então, às vezes, você dá um petelequinho aqui, você faz uma constelação, é como se você desse um peteleco aqui no canto da teia. E ela vai propagando então, às vezes, as pessoas contam que vê respostas em outras pessoas da família, em outros animais, em coisas do trabalho. Então, assim, as possibilidades realmente são infinitas. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. É muito interessante, né? É um negócio assim que você fala, caramba, gente do céu. Então, deixa eu te perguntar outra coisa, né? Você citou aí um exemplo de uma constelação que a pessoa chorou compulsivamente e tal, a história do cachorrinho. Acredito que deve ter sido um dos momentos, um dos casos que mais te impactou, né? Mas você tem algum que tenha deixado você assim, de boca aberta mesmo, assim, de verdade? Você fala assim... Nossa, tem um monte. Unidunité, vamos escolher. Tem um monte. Olha, que eu posso falar assim rapidamente, eu lembro de um caso de uma gata, que a cliente veio, pediu para fazer a constelação, porque ela adotou uma gata e a gata estava causando com as gatas que já estavam em casa. Muita briga, mas briga assim, feia, que ela estava até pensando em ter que doar alguma das gatas, porque ela falava, elas vão se matar. Era algo muito feio mesmo, e que ela realmente estava numa situação que ela já estava se desentendendo com o marido dela por conta, estava realmente causando, né, uma confusão muito grande na família, e ela queria constelar, enfim. E aí, durante a constelação, o que o campo trouxe para a gente? Isso é muito legal, porque o campo traz informações que naquele momento ninguém sabia, né? Não é algo que você fala, alguém me contou isso e o campo confirmou. O que o campo trouxe para a gente? Que tinha alguém, aquela gata tinha sido adotada de uma ONG, e existia uma pessoa que cuidava dela lá na ONG que não queria ter doado ela, que queria ter ficado com ela. Ela doou, porque era ONG, tinha um monte de gato, aquela coisa, precisa ir, mas ela não queria. E isso fez o gancho, porque a gata, na verdade, a gata não sabia, ela era daquele sistema ou ela que era desse sistema. Ela ficou meio que um pé lá, um pé cá. E aí foi muito curioso, porque a pessoa que pediu a constelação, na hora ela não sabia ou não lembrava dessa situação, mas tinha uma outra pessoa junto, que eu acho que era a filha dela, enfim, que quando surgiu essa questão do campo, ela falou, não, tinha sim, você lembra, fulana falava que queria ficar com ela, que não queria doar. Então é uma coisa assim que você fala, caramba, olha como que um sentimento, que naquele momento eu tenho certeza que foi por amor, ela não quis isso para fazer mal para a gata, mas como que aquilo fez o gancho e deixou a gata meio que assim, né? Cabo de guerra, né? Energeticamente, eu sou desse sistema, eu sou desse sistema, e ela não se reconhecia e causava aquela confusão toda. E teve uma outra que eu achei, assim, fantástica, que era sobre um cão agressivo, era um shih tzu, era um lhasa. Eu sempre confundo essas duas raças, era um dos dois. E era de uma veterinária, inclusive. Né, era uma veterinária, então ela falava, ela é medrosa, ela é agressiva, eu já fiz adestramento, já fiz homeopatia, já fiz
cura prânica, já fiz tudo que eu podia fazer, eu não consigo, nem eu consigo lidar com ela. Quis constelar, tá bom, vamos constelar. E aí, durante a constelação, o que apareceu? Uma questão, um trauma, algo muito forte que aconteceu com a mãe dessa cachorrinha quando estava grávida dela, lá atrás. Tanto que a representante, ela falava, eu tô me sentindo assim, apertada, num lugar escuro. Nossa, que estranho, parece que eu tô dentro de um útero. A hora que ela falou isso, ficou todo mundo assim de boca aberta, porque como que você, que já participou de uma constelação, você sabe, como que você ali, que caiu de paraquedas, de repente vai falar, parece que eu tô dentro de um útero, sem saber o que está representando, sem saber história, sem saber nada. E aí a pessoa depois falou, olha, eu não sei de onde ela veio de resgate, eu não sei se era um criador de fundo de quintal, eu não sei. Então, algo aconteceu enquanto essa cadelinha estava grávida, um trauma, alguma coisa, que passou para os filhotes. E os trabalhos do Sheldrake, tem um biólogo, Rupert Sheldrake, lá de Harvard, que ele é cientista, então ele trabalhou muito sobre os campos mórficos, e ele chegou a provar com ratos de laboratório, né, que um trauma sofrido com uma ratinha pode se reproduzir em algum dos filhotes até a 9ª geração. Foi muito bacana, não bacana para o rato, mas foi muito bacana porque ele fez isso. Dá para entender, né, o que então, eles pegavam linhagens de ratos, causava ali um trauma, podia ser um barulho muito alto, sei lá, um choque, algum trauma ali, que repercutia num então, aquela rata ficava grávida, quando tinha os filhotes, um daqueles filhotes, pelo menos um, manifestava como se ele tivesse sofrido aquele trauma. Aí engravidava, ele reproduzia, 2ª geração, sempre tinha um que também manifestava. E eles perceberam isso até a 9ª geração. Então, ele conseguiu provar que, sim, traumas acontecidos, né, com alguém do sistema se reproduzem nas gerações seguintes, e se reproduz tanto com os animais como para a gente, né? E eu acho que foram, assim, dentre muitas outras, a gata que não se reconhecia, e depois foi visto que tinha alguém lá que não queria doar ela. E a cadelinha, que era agressiva, era medrosa, e era a origem do trauma dela, vinha de quando ela estava na barriga da cadela ali, sabe Deus o que aconteceu com essa cadela. Eu acho que foram as principais, assim, num primeiro momento, que realmente me surpreendeu, assim, coisa que eu não esperava. Que coisa, né? Olha, realmente é um negócio, é muito doido, né? A gente... E eu não sei se você, a Renata, bem-vinda, ó, traumas transgeracionais, né? Exatamente. Eu não sei se, bom, a gente vindo da academia, né, Van, quando a gente fala do holístico, né, do energético, eu te confesso que quando eu entrei, que eu comecei pelos óleos essenciais, mas é uma coisa mais palpável, né? E aí eu fui para a radiestesia, porque eu sempre me interessei, sempre achei fantástico, mas nunca encontrei ninguém, né, que eu confiasse e que me fizesse entender. Eu acho que o nosso cérebro ele precisa entender o que está acontecendo. Né? O racional, né? O racional, ele é muito forte. E aí é um trabalho para nós também, né? Como terapeutas, aprender a soltar e falar, não, existe essa coisa que a gente não consegue juntar o A mais B, botar ali num potinho, sacudir e falar, não, aqui, ó, é o resultado, né? Mas que tem resultado, e é efetivo, e é bom, e arruma bastante coisa, arruma bastante a casa, né? Não tanto a casa que a gente vive, como a nossa casinha, né? E eu não sei, outra coisa que eu queria te perguntar o que você vê de resposta nos animais? É diferente como o pet reage do que como o humano reage? Olha, o que eu posso te dizer com absolutamente toda certeza, que é o primeiro ponto principal que eu aprendi fazendo, que eu sempre falo, gente, constelação de gato é sempre uma aventura. É impressionante, acredite, é impressionante como eles
são resolvidos. Com tudo. Com tudo, assim, eu já conduzi constelação de gato, sabe? De gato que tinha, por exemplo, era um gato que ia para casa da cliente, da tutora, e ele passava mal, tinha diarreia, tinha vômito, ficava ruim, ia para a clínica, ficava pleno. Pleno. A clínica virava o gato de cabeça para baixo, fazia todos os exames pleno. Ele morava na clínica 15 dias, sem medicação nenhuma, não tinha nada. Botava os pés na casa dele, começava de novo e tudo mais. Ela falou, gente, eu não sei mais o que fazer, vamos constelar. E na constelação, o gato falava, eu não quero morar lá. Se eu morar lá, eu não vou comer, eu vou embora. E estava pleno. Falou, se eu for morar nessa casa, eu vou embora. Assim, né? Não vou ficar, eu não quero morar lá. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E pleno, tranquilo, sabe? Coisas que você falava, meu Deus, e todos são assim, é impressionante. Eu lembro de uma constelação que era uma gatinha, acho que com 16 anos, renal, e a família naquilo de levar para a clínica e faz exame, faz soro, e faz sangue, exame de sangue, todo aquele estresse todo do gatinho. E aí na constelação, a gata, ela deitou num canto, assim, ela falou, me deixe em paz, pelo amor de Deus. Sabe? Ela falava, eu não quero nada disso, eu quero ficar no meu canto, eu quero ter paz, né? E aí eu lembro que a pessoa ela era super apegada, a gatinha, falou, não, mas eu não quero que você morra. Ela falou, se eu morrer, morreu, e tá tudo bem, eu tô bem, me deixa em paz. Então, eu falo, gente, quando eu falo constelação de gato é sempre uma aventura, eles são extremamente resolvidos, sabe? Não tem esse apego com vida, com morte, com isso aqui, eles querem o que eles querem, e ai de você que... Eu lembro de uma, que eu dei tanta risada, rapidinho só, durante a constelação, ficou a representante, que seria a representante do gato, a representante do cachorro. E os dois ficaram um do lado, assim, meio que de braço dado, assim, sabe, de amiguinhos e tal, né? A cliente ficou olhando para os dois, assim, com uma cara de espanto, e falando assim, vocês estão juntos, assim? E eles, sim, é legal, né? A gente se gosta, né? Tá tudo mesmo, bem amiguinho, assim. Mas, aí falando pro representante do gato, né? Mas, você gosta dele? A pessoa, gosta, ele é legal. Mas você bate nele, você desce a mão nele. E daí? tipo, e daí? Eu gosto dele, ele é legal, tudo, mas você bate nele, bato. E daí? Eu continuo gostando dele. De vez em quando ele me irrita, só isso. Mas aí eu boto ele no lugar dele e acabou. Mas eu continuo gostando. Gente, fala gato fim do gato. Gato sem do gato, isso que a Renata tá falando. Cada vez que alguém marca a constelação de gato, eu já aviso no grupo, gente, a constelação de gato, se prepara que vai ser aquela noite divertida. Assim, quando a gente aprende a respeitar, né, essa personalidade, essa característica, chega a ser um aprendizado para a gente desse desapego. Posicionamento, eu falo que o que eu mais aprendo com gato, não só desapego, mas esse posicionamento. Eu quero isso e pronto. É muito bacana. É impressionante, mas eles são seres diferenciados mesmo, né? É um negócio impressionante. Eles têm a energia é diferente. Eu falei, não são desse planeta, mas nem nada, nunca, jamais. Eu vejo o Stanley, ele, quando eu monto os tratamentos, de vez em quando ele sobe, a primeira vez que ele subiu, eu falei, sai daí, sai daí. Aí falei, né, com a minha mentora, ela falou assim, não, deixa ele deitar, deixa ele se espatifar lá, só depois ver se tá tudo, né, os comandos. Tá tudo no lugar, não quebrou nada, né? Mas ele se esparrama, é impressionante, ele deita, é um barato. Ele dorme de roncar, é muito legal, é muito legal. Falou assim, vai, ajude, potencialize mesmo, ajude a gente aqui. É isso mesmo, é um barato. Nossa, olha, passou mega rápido, né? Faz quase uma hora que a gente está aqui. Tá vendo só? Parece que a gente começou agora, né? Não parece? É um assunto muito gostoso, né? É um bate-papo muito bom. Gente que está no Instagram assistindo a gente, o pessoal do YouTube, agradeço muito vocês. Peço ainda para vocês,
antes da gente terminar a live, deem um like, compartilhem com quem vocês acham que, né, vai se beneficiar desses conhecimentos, entendeu? Se inscrevam no nosso canal, a gente está sempre trazendo conteúdo muito bacana para vocês. Ivan, então, assim, queria que você fizesse as suas considerações finais, né? Vou trazer a Vanessa de novo, tá, gente? Não se preocupem, porque tem muito assunto de constelação para falar. Né? Muita coisa, muita novidade vindo por aí. Então, vou trazê-la novamente. Queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder dar boa noite para os nossos telespectadores. Vamos lá, então, rapidamente, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem para todo mundo, na verdade, eu gostaria de deixar um exercício bem curtinho, mas extremamente profundo, que todo mundo pode fazer em casa, sozinho, com alguém, não importa, que pode fazer toda a diferença. Então, num primeiro momento, você olhar para o seu cão, olhar para o seu gato. Se o seu pet já se foi, já está num outro plano, mentaliza ele, pega uma foto, enfim, ou traz somente na sua mente. Olha para ele num primeiro momento e reconhece que ele tem um sistema de origem. Olha para ele, né? Então olha, por exemplo, para os olhinhos do seu gato, aquela coisa fofinha ali no sofá, em cima da cama, mas olha para os olhinhos dele, imagina e veja que atrás dele tem uma jaguatirica, tem um tigre, tem um leão, se for lá para trás, um tigre dente de sabre, tem toda uma linhagem selvagem que traz essa energia de vida para ele. Né? E tem o sistema dele, o sistema próprio, que às vezes eu brinco, eu falo, não conheço o seu cão, não conheço o seu gato, mas eu tenho certeza que ele tem pai e mãe, e nenhum deles é você. Né? Ele tem um pai gato, uma mãe gata, um pai... E não só quem deu origem, mas traz esse sistema mais selvagem. É a mesma coisa para o cão. Olha para o seu cachorrinho, pode ser um shih tzu, pode ser um spitz, pode ser um poodlezinho, uma coisinha fofinha assim, mas olha nos olhinhos dele e veja que atrás dele tem um lobo, tem um coiote, sabe? Tem uma raposa, um cachorro do mato, tem toda uma ancestralidade de canídeo selvagem e que traz essa força de vida para ele. E tenta fazer esse exercício de olhar e falar, eu vejo você, eu vejo o seu sistema e eu respeito a sua origem, eu respeito a sua espécie. Acredite, isso pode ser transformador na sua relação com ele ou ela, e na vida dele junto com você. Fantástico, lindo, lindo, Vanessa. Muito, 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 muito obrigada por ter aceitado, né, o convite de estar com a gente hoje. É até emocionante, eu sou uma manteiga derretida, então, assim, eu acabo, né, eu choro mesmo, né, e daí tá tudo certo, mas eu acho que é um conhecimento e é um exercício, assim, que a gente tem realmente que praticar. Eu já vou botar em prática hoje, sem falta. Vai lá. Olha, super obrigada. Estaremos juntas na próxima constelação. Vou estar junto com você, sem dúvida alguma. Vamos lá. E olha, gratidão. Gente, muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente nessa live maravilhosa que a Vanessa trouxe aí, um conhecimento muito bacana, né? Sobre a constelação familiar para pets. Essa live está gravada no nosso canal. Assistam depois. Se tiverem perguntas, a gente vai passar para ela, tá bom? E tem aí o Instagram dela, petprolife, _VetVanMuradian. Sigam ela no Instagram. Aqui a gente tem os nossos âncoras também. Sigam a gente, sigam o nosso canal, ok? E estejam com a gente. Nós temos lives todos os dias, às 7h30 da noite, até às 8h30, mais ou menos. São vários âncoras, vários temas, várias terapias para auxiliar a gente ter um pouco mais de tranquilidade, serenidade, paz no nosso dia a dia. Van, obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada. Beijo, prazer. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.